Olá, pessoal! Tudo bem? Vem entrando, vamos lá para mais uma live do nosso grupo de estudos Tools for Life, onde nós estamos estudando esse livro maravilhoso, O Kybalion. E hoje nós vamos falar sobre a primeira lei, o primeiro princípio hermético, que é a lei do mentalismo. Né? Na primeira live da semana passada a gente fez uma introdução, falamos um pouquinho quem foi, né? Hermes Trismegisto, que seria um símbolo, ou talvez tenha sido um homem muito sábio que viveu, né? O 3 vezes sábio, 3 vezes mestre. Enfim, não se sabe ao certo se foi um homem ou se é uma entidade sincrética, né? Se é um símbolo de um sincretismo religioso que foi feito pelo fato de que seus conhecimentos e os seus princípios foram difundidos por diversas culturas, diversas civilizações há milênios, né? Então, veja lá se você perdeu, ficou salvo aqui no YouTube, no nosso Instagram. E hoje nós vamos entrar um pouquinho mais nessa primeira lei, que é a lei do mentalismo, né? Que é o capítulo 5, o universo mental. Tá bom? Nós estávamos falando sobre o todo, o que teria sido, o que seria o todo, né? Seria esse espírito da grande mente vivente, a mente vivente infinita, que vai muito além do que a nossa mente finita consegue compreender. Então, vamos entrar um pouquinho nisso para a gente lembrar, né, o quanto o universo é de natureza mental, o quanto o poder dos nossos pensamentos também tem uma grande influência nas nossas vidas. Mas vou chamar aqui a minha irmã, ela já entrou aqui. Liu, me manda o convite, por favor. Ah, já achei aqui, pronto. Fazemos juntas, eu e minha irmã Ellen. E, gente, enquanto a gente está aqui aquecendo, manda o aviãozinho aí para quem você acha que pode gostar, quem pode se interessar sobre esse assunto. Né, Lilzinha, tudo bem? Oi, gente, boa noite. Tudo bom, Kelzinha? Tudo. E aí, tá animada para desenvolvermos esse assunto da lei do mentalismo hoje? Super animada. Essa lei é maravilhosa, né? Faz a gente refletir sobre muita coisa e trazer a responsabilidade pra gente, igual a gente gosta. Exatamente. Tem tudo a ver, né, gente? Quem leu aí ou já conhece, quem já leu o Caibalion, ou já estudou, ou está lendo aqui com a gente, acompanhando, tá vendo quanto tem tudo a ver com tudo que o Tools for Life estuda, né? Tudo que a neurociência, a física quântica veio nos mostrando, agora está aqui mais uma vez sendo confirmado por essa grande sabedoria, né, dos preceitos herméticos. Então é algo que realmente a gente pode trazer para a prática na nossa vida. É algo que realmente a gente vê que faz sentido mesmo, né? A própria ciência hoje já comprova tudo que esses grandes sábios nos deixaram, tudo que veio sido transmitido ao longo dos tempos, né? Como a própria capa aqui diz, ó, para quem está chegando aqui hoje ou não conhece ainda o Caibalion, né? É o estudo da filosofia hermética do Antigo Egito e da Grécia. Hermética, né, nesse sentido de fechado, que ficou muito conhecido, porque Secreto. justamente era apenas para os iniciados, ficou muito ali apenas sendo transmitido de mestre para discípulo, nas escolas antigas de mistérios, né, desde lá do Egito, da Grécia, Roma, e veio sendo transmitido até em 1908, né, ele ser publicado dessa forma aqui. E não se sabe ao certo quem seria esse autor, né? Ou quem seriam esses autores aqui, os 3 iniciados. Existem algumas hipóteses, mas enfim. De qualquer forma, seriam conhecimentos atribuídos ao grande sábio Hermes Trismegisto, que teria sido também um contemporâneo ali de Abraão e de Moisés também, depois, quer dizer, de Abraão, e depois isso foi chegando, né? Foi sendo transmitido por várias gerações e foi espalhado em vários cantos do mundo. Então é um conhecimento que foi Conteúdo base. precioso, Hum? né? Que é o conteúdo precioso para poucos, super seleto, secreto, que hoje em dia a gente tem acesso, graças a Deus. Então, é realmente uma grande oportunidade. E Sim. não podia cair nas mãos erradas. A gente falou disso na live anterior, que foi introdução a esse estudo nosso. Então, se você perdeu, ela está salva.
Ela tá salva aqui no Tools e ela tá salva no YouTube, tá, gente? Sigam a gente lá no YouTube, sigam a gente aqui no Tools, porque a gente fez a introdução, de vez em quando a gente coloca nos nossos perfis pessoais, mas o estudo é feito aqui no Tools, porque a gente quer o pessoal que está concentrado em estudar, em aprender junto da gente, senão mistura muitas pessoas com outras intenções. Exatamente. E aí, como eu estava falando, né, esse conhecimento ele foi a base de diversas tradições, religiões, filosofias. Toda a sabedoria do universo está contida aqui. Então, é o que a Lila falou, né? Veja a live passada, se você perdeu, porque ali a gente fez um históricozinho, mas só recapitulei aqui um pouquinho para quem está chegando também não ficar muito perdido. Ô, Kel, Mas, enfim, só um toda a aquecimento. sabedoria do universo está contida aqui. Apenas, né? Apenas. É, pois é, mas é verdade. Depois isso foi ganhando Incrível. outras linguagens, outras roupagens, né? Mas quando você vai estudando, eu falei sobre isso, né, na live passada, principalmente quem estuda, quem faz religião, estudo comparado das religiões, vai observando ali os mesmos símbolos, os mesmos conhecimentos com outras linguagens, né? Inclusive foi a base também de muitos cabalistas, né? Platão, Sócrates, Aristóteles, todos eles foram cabalistas, estudaram e acabam se remetendo, né, a esses preceitos herméticos. Então a gente vai observar, inclusive, isso quando a gente vai falar hoje do universo mental, né, que tudo foi criado na mente do todo, que o todo criou o universo a partir dessa mente infinita, o quanto isso é similar à teoria das ideias de Platão. Né? Então ele diz que justamente tudo que é criado primeiro tem que ser concebido pela mente do homem aqui no nosso mundo, né? Na nossa dimensão aqui onde nós da nossa existência, mas também na mente do todo, pelo princípio da correspondência, que é um dos princípios herméticos que a gente vai falar ainda, tá? É o segundo princípio, que é assim como está em cima é como está embaixo, assim como é embaixo é em cima. Então, o microcosmo refletindo o macrocosmo e o macrocosmo refletindo o microcosmo. Então, da mesma forma que nós precisamos criar mentalmente alguma coisa, um artista, né, ele cria primeiro em sua mente uma dança, uma música, uma escultura, enfim, um objeto, né, um Tudo, né? marceneiro vai criar um objeto, qualquer coisa primeiro você tem que criar na sua mente, né? E, Exatamente. da mesma forma, o todo criou o universo com essa primeira imagem mental. Então, assim, na verdade, por esse princípio de correspondência, isso nos dá uma base para a gente investigar essa natureza mental do universo, né? Porque, na verdade, o homem, aqui nessa dimensão, a gente pode criar também através de outros materiais, não só mentalmente, a gente cria, ele cita aqui no livro, né? Só fazendo essa introduçãozinha aqui. Ele antes fala que, até chegar a essa conclusão, ele antes fala que o homem ele cria, às vezes, a partir de objetos através de outros materiais, né? Ou ele procria também. Mas o todo não poderia nem criar algo através de materiais externos, porque nada é externo ao todo, e nem poderia procriar e se multiplicar da forma como nós procriamos. Então, que na verdade, a gente acaba concluindo que o todo, ele cria o universo simplesmente com essa criação mental, né? Assim Então, como a isso gente, né? Assim como a gente cria dessas três formas. E o princípio da correspondência, só não sei se ficou muito claro, que é assim como está em cima, assim como embaixo, né? é, Depois a gente fala a frase certinha, a gente vai falar disso mais pra frente, é uma das leis também do Kybalion. É, e aí, eles estavam refletindo, né, no livro, eles explicam que, se o universo a gente cria, se assim como está em cima é como está embaixo, e se a gente, nós que estamos aqui embaixo, a gente cria dessas três formas, será que o universo cria de quais formas? E aí, como a Kel explicou, ele não pode se multiplicar porque ele já é o todo, ele não pode somar nada a ele, nem subtrair nada dele, porque ele é imutável nesse sentido. Então eles foram descartando essas possibilidades. E a outra forma que a gente cria é com a criação mental. A gente cria na nossa mente. Como a Kel estava explicando, tudo que existe foi um dia concebido na nossa mente. Se você fala assim, vou fazer uma estante para esse quarto, você pensa nela primeiro, você imagina ela, o tamanho, a largura. Se você fala, vou criar essa bata aqui, essa blusa, você imagina como seria o tecido, como seria o corte. Tudo que você vai criar, um dia antes passa pela nossa cabeça. Então, tudo o que existe
antes de existir, antes de estar aqui materializado, foi uma criação mental. Então, essa é uma das formas que a gente cria aqui embaixo. Então, se é assim como em cima, assim como embaixo, eles falaram, uau, então lá em cima, se ele não pode criar se multiplicando e nem através de outras coisas, de materiais externos, porque o todo já é tudo, né? Então ele só pode criar através da criação mental. Então foi concluído que o todo é mental, o todo é consciência. E isso, gente, é muito impactante, porque isso fala muito sobre nós. A gente vai entrar nisso daqui a pouquinho, né, Kel? Mas esse princípio da correspondência dá toda a dica. Porque a gente descobrir como que o todo cria, olhando para a gente, faz a gente olhar, então, essa descoberta e depois trazer para a gente de novo. Falar, então é assim que o todo cria. Então a gente também cria assim. E olha a responsabilidade que a gente tem de criar tudo que nos acontece. Em algum momento, aquilo passou pela nossa cabeça. E não é tão simples assim, não é só passar pela cabeça, né? A gente também vai explicar isso. Mas começa nesse âmbito, no âmbito mental. Isso é muito incrível. Isso é muito forte, isso é muito simples, como a Kelly estava falando. Todo o segredo do universo está aqui nesse livro bem fininho, porque é simples, gente, mas é muito impactante. Mas foi ótimo você repetir isso, Liu, para ficar didático, né? Porque, assim, ao mesmo tempo que é simples, é complexo, né? Porque a gente fica meio pancadão, a gente tem que se dando conta, então tem que repetir mesmo, tem que pensar de novo, tem que ler e reler, né? Porque são conceitos ali também, de certa forma, abstratos, mas que falam de tudo que existe, né? Então a gente vê essas correlações o tempo inteiro. E ao mesmo tempo, eu acho legal, né, parar para pensar nisso, porque traz um sentido de apreciação também, né? De nós lembrarmos que cada um aqui é uma criação mental desse todo. Sabe? Que a gente faz parte dessa criação mental do A todo. gente Então, foi isso traz. concebido um dia pelo todo, né? Entendeu? Cada detalhe, né? A gente faz parte disso. Então, é muito legal a gente pensar sobre isso, que cada um ali faz parte dessa criação mental do todo, que ele vai falar depois, né, sobre a natureza, vou chegar lá, mas assim, né, quando a gente vê essa manifestação desse todo na natureza, como existem milhões de tons de verde, milhões de tipos de animais, milhões de tipos de, né, tanta coisa incrível, assim, de variedade, é tanta abundância que é muito legal. Eu até brinco sempre, né? Eu falo, meu Deus, como Deus é criativo, né? Mas é muito isso, né? É muito incrível. Então, assim, é muito legal a gente pensar sobre isso. Isso nos inspira, né, a vivermos a nossa vida de uma maneira assim mais, sei lá, mais conectados. É muito importante a gente ampliar a nossa consciência e apreciar realmente, né, cada detalhe dessa existência, né? Seja aqui, seja em outras dimensões, abrir a mente para isso, né? Falou e disse que total é trazer essa dimensão, porque realmente é algo muito grandioso. E assim, tem um detalhe que a gente não falou, que da mesma forma que a gente está criando com uma mente finita, o todo está criando com uma mente infinita. Isso é que eu achei incrível também, que são milhares e milhares e milhares de universos como o nosso. Isso dá um bug assim na cabeça, né? Porque a nossa mente é muito, sei lá, muito restrita. Quando a gente tenta imaginar o infinito, a gente nem consegue direito. A gente fica, nossa, o infinito, caramba, como que é o infinito? Como assim? Não tem uma borda, não tem um fim, né? Nunca termina? Como assim? Dá um bug na nossa cabeça. Então, a gente cria com muita limitação. E o todo cria de uma forma muito mais abrangente, né? Que não dá nem pra gente. Ele até diz Conceber. que a gente não consegue conceber, que ele coloca aquela palavra da mente vivente, né? Mente criativa vivente, como é que é? Eu anotei aqui. E ele fala, mas não com a mente vivente. É a mente vivente infinita, que eu ia citar aqui uma frase que vai falar exatamente sobre isso. Então, Posso já citar? Ó. Claro.
É um pedacinho do livro onde ele fala exatamente isso, né? Assim como vós podeis criar um universo próprio em vossa mentalidade, a gente cria um universo próprio, Uhum. né? A gente já falou até sobre isso nos quatro compromissos, né? O quanto cada um está num universo próprio. Lembra Oh, quando a gente falou do poder dos símbolos, do poder das palavras, né? O quanto que é difícil a gente entender o que o outro está nos falando, porque ele tem um universo próprio onde aquilo tem um significado próprio. Lembram disso? total. Então, assim como a gente cria um universo próprio em nossa mentalidade, o mesmo pode fazer o todo. Mas o nosso universo é a criação mental de uma mente finita, que é o que a Lila estava falando, é uma mente limitada, né? Até a física quântica, a neurociência, quando a gente estudou o Dr. Joe Dispenza, nos lembrou desse fato, né? De que a partir do momento que a gente está aqui nesse corpo material, esse corpo humano, os nossos olhos enxergam menos que 1% das frequências de luz existente. O que, como eu sempre cito também, né, a Cabala já falava isso. E lembrando que a Cabala tem a mesma origem aqui, né, do Kybalion, eles têm o mesmo. A palavra diz exatamente, se refere a esses conhecimentos aí, a toda essa sabedoria recebida, né? Mas a Cabala já falava sobre isso, do quanto que nós aqui, como humanos, só percebemos 1% de tudo que existe, do universo realmente que né? O universo existe ali, esse Gente, 99% a gente não tem acesso. Kel, mas A isso é gente muito impressionante também, né? Eu não consigo me muito. acostumar. A gente estudou isso tem acho que quase 20 anos, mas também não consigo me acostumar porque 1% é muito pouco. Muito pouco. Então, mas aí por isso que a gente precisa lembrar disso, né? Com humildade, para a gente entender que tem coisas que vão muito além da nossa. E Né? 1% já é pouco, mas é menos de 1%, ainda tem isso. Surreal. Então, assim, a gente precisa se dar conta que tem coisas que a gente realmente não vai conseguir conceber, que a gente não vai conseguir definir, mas que não é porque a gente não concebe que não existem. Uhum. Esse é o grande ponto. Então a gente tem que se abrir também para outros canais sensoriais, né? A gente se baseia muito aqui no que a gente enxerga, no que a gente toca. E hoje mesmo a física quântica já nos mostra, né, que até o universo que a gente chama de universo material é feito de quê? De energia. São elétrons girando ali em torno dos átomos, né, que estão em constante vibração, em movimento e que parecem ser matéria. Então, ele até fala sobre isso, né, do quanto existe um ponto de vista relativo ali no meio disso tudo. Então, o universo existe, mas assim, ao mesmo tempo, tem uma relatividade ali, porque ele não existe dessa forma como a gente concebe. Mas ao Uhum. mesmo tempo, como nós estamos aqui na matéria, nós também precisamos lidar com isso, né? A gente se transporta, a gente se fala, a gente vive aqui na matéria, a gente precisa alimentar o nosso corpo, a gente vive nesse corpo, então é tudo muito interessante, A né? Que a gente gente tem tem que que ter. agir de acordo com as leis desse universo, né? Exato, Não dá exato. para É, viajar mas muito. mas a gente tem que existir, a gente tem que coexistir, eu diria. Coexistir. É, A gente tem boa. que estar aqui, mas não ser daqui. Estar aqui, mas ter esse olhar além. Uhum. Estar aqui, mas perceber além do que os seus cinco sentidos estão dizendo. A câmera do Matrix, né, que é o que a gente brinca? Que, Exato. gente, eu não sei se vocês vão lembrar no filme Matrix, no final, o Neo, ele voa assim, né? Aí faz tanana, tanana, aquela música irada e tal. E aí mostra lá de cima. Porque primeiro ele estava ali no universo dele e tal, vivenciando as coisas. E ele sobe, vê muito lá de cima aquilo tudo que estava acontecendo ali pequenininho. Então eu e a Kelly, quando a gente está conversando, a gente fala, faz a câmera do Matrix. Virou um termo entre nós, que é para dimerizar, né? Para fazer, dar essa proporção, porque às vezes a gente está tão dentro da nossa vida, dos nossos problemas, das nossas loucuras, né? Da nossa correria, enfim, das coisas que a gente tem que resolver e fazer na vida, que a gente não consegue sair e ver de fora o que está acontecendo. Eu tenho refletido muito sobre isso essa semana, especificamente, porque te falei que eu estou assistindo The Chosen, Ah, Os Escolhidos, Nossa, né? eu tenho que começar a ver. A Várias série, pessoas estão me comentando, a série dos apóstolos, aí mostra todos os feitos de Jesus, é emocionante, é demais. Eu sei que é uma história que todo mundo conhece, na Páscoa a gente sempre vê esses filmes, mas a série é muito bem feita e
Ah, eu tô apaixonada. Você faz uma sintonia muito fina, assim. E eu estava refletindo Boa justamente dica. sobre isso, como que tudo é uma lição, né? Jesus mesmo falava em parábolas, contava as histórias, porque às vezes a gente não consegue perceber, você só tem que resolver ali as coisas, você não percebe que aquilo era um teste, ou um desafio, ou uma lição. E quando você faz a câmera do Matrix e vê de fora, assim, vê de cima, você percebe e fala: "Ah, gente, olha ali, estava claro. Por que que isso aconteceu justo nesse momento? Estava me direcionando para um certo lado, ou isso estava me livrando de um outro lado, de uma outra direção." E muitas vezes a gente não. A gente vive no automático, é isso que eu queria dizer antes. É que a gente fica nessa loucura, na correria, vai, isso aqui tem horário, né, a gente faz as coisas no automático, né? E é importante todos os dias a gente trazer a nossa mente pro agora, ir para a câmera do Matrix, de ver de cima, de analisar de fora, como se a gente não fosse a gente. No exercício da meditação, a gente faz isso. A gente se distancia da gente mesmo para se olhar, para ver o que que a gente está pensando, ver como a gente está respirando, ver o que que a gente está sentindo, qual o sentimento que está aflorando ali, se é uma ansiedade, se é uma tristeza, se é uma angústia. A gente precisa fazer isso, não só todos os dias, mas em vários momentos do nosso dia. Então, quanto mais a gente trouxer para a nossa consciência essa visão de fora, menos tensa a vida fica, menos difícil fica, fica mais fácil de enxergar o caminho, né? É igual se você tá assim na estrada, olhando só ali aqueles próximos 100 metros. E quando você vai, pega um drone e vê a estrada toda de cima. Você tem o GPS, colocar o Waze, né? Exato. Só fazer um parêntese, Lio, eu não vou lembrar que a seguidora, depois a gente posta no story, alguma coisa como você sugeriu, né? Mas eu queria citar aqui esse livro, ó, do Jesus dos 13 aos 30, que fala sobre a suposta iniciação de Jesus nessas escolas de mistério do Egito. Uau, Então, tem toda uma teoria aqui que explicando, legal. né? É um outro assunto, mas já que você falou, Jesus foi também um dos mal interpretados, né? Os seus conhecimentos acabaram sendo muito distorcidos e transformados em religião, como a gente estava falando aqui, né? Esse conhecimento é além de qualquer religião, porque na verdade o que ele trouxe foram fundamentos ali, né? Do amor. Mas, assim, grandes ensinamentos e que quando a gente vê tem tudo a ver com esses princípios herméticos. E disse que justamente, né, os estudiosos falam que ele ficou, durante esse tempo aí em que ele não é citado, né, na Bíblia e tal, ele estava sendo iniciado nas escolas do Egito. Claro que já era um espírito, né, de muita. O espírito diz que o espírito mais evoluído que veio aqui, né, que encarnou no planeta Terra. Mas assim, que de qualquer forma, ele teria sido iniciado nessas escolas egípcias, nessas escolas ali. Ele viveu muito entre os essênios, que eram povos ali do Egito que estudavam nessas escolas de tradições de mistério, nessas escolas de mistério. E, enfim, ele foi um grande cabalista. Se você vê as leis, né, da cabala, tem tudo a ver com tudo que ele pregou. Só que depois isso foi distorcido, porque aí, né, virou religião e tal. Enfim, não vou nem entrar nisso que é polêmico, mas só para citar que foi um grande cabalista, o nosso grande exemplo aqui, né? Nosso grande mestre. Nosso grande mestre. Então, o doce rabi da Galileia, né? É. Então, ele foi um rabino cabalista e trazia toda essa sabedoria também, porque uma pessoa, não lembro, você lembra que uma seguidora no finzinho da última live perguntou se Verdade. isso teria a ver com os conhecimentos, não lembro exatamente o que ela falou, mas assim, sim, tem tudo a ver, né? Na verdade, é como a gente estava falando, todas essas escolas de mistério são fundadas através desses preceitos herméticos, então eles são realmente muito preciosos, tá? E por isso que não podia chegar nas mãos de qualquer um, né? Porque poderiam ser distorcidos ou poderiam gerar perseguições religiosas ou ter abuso de poder e tudo mais, como a gente já viu aí pela história, né? A gente já falou Legal. sobre isso Eu tô na rindo live aqui porque passada, a Karina mas tá vamos assim, testar. arrepiei de novo. O pessoal tá tendo altos insights aqui. Que legal, que bom. No finzinho a gente troca um pouquinho mais com vocês, tá, gente? Vamos só desenvolver aqui um pouquinho mais. Então, como a gente estava falando, né? Então a gente cria o nosso próprio universo paralelo, né? Na nossa mente, na nossa mentalidade aqui, mas lembrando que é uma mente finita. E que aqui a gente está lembrando de ter também essa consciência de que existe um todo criando de forma infinita e que nós fazemos parte dessa criação mental do todo.
Então, lembrar, né, o quanto cada um de nós é único. Se a gente for parar para pensar, 8 bilhões de pessoas pelo planeta, isso aqui, no nosso planeta, no nosso sistema solar e os outros, vários outros sistemas solares e vários outros universos. Então, assim, é muito grandiosa esse todo, né? Essa mente aí infinita que é como a gente estava dizendo, a gente não consegue nem conceber. Mas é muito legal é muito mágico a gente se dar conta que a gente faz parte de tudo isso. Então a gente precisa ter uma reverência, né? Honrar tudo isso. Então, E não tornar a nossa vida banal, sabe? A gente trazer um pouco dessa magia para a nossa vida, a gente se inspirar, lembrar quando você estiver no meio de um caos. Agora quem ficou arrepiada sou eu, né? Fui eu. Quando você estiver no meio de um caos, no meio de um perrengue, um sofrimento, onde você não acessa as causas de por que você está tendo que passar por aquilo, né? A sua vida está ali de um jeito que às vezes você não está se sentindo, né? Enfim, você está se sentindo impotente, mas lembre que tudo tem um motivo maior, que o universo é matemático, né? Como Pitágoras, outro também cabalista, estudou tudo isso, né? E mostrou que o universo é matemático. Newton também estudou os princípios herméticos. Então, assim, Bronati, tá tudo no lugar, tá tudo no lugar. Quê? Bronati, né? Aqueles números que Sim, estão em tudo, na exatamente. Os natureza. grandes sábios mostram que o universo é perfeito quando a gente estuda, né? Na verdade, a gente citou na live passada também que o hermetismo foi a base ali, né? Da alquimia, da astrologia, de todas essas Até da filosofias ali que psicologia. depois, da psicologia, que depois derivaram, né? Da astrologia veio a astronomia, da alquimia veio a química e tudo mais. Então, assim, dessas filosofias aí mais profundas veio, que a gente veio se desenvolvendo, né? A psicologia é filha da filosofia, né? Mas dessa filosofia profunda, que vem de todos esses conhecimentos aí, que esses grandes filósofos realmente estudaram o hermetismo, passaram por todas as escolas, né? De mistérios lá do Egito e tal, porque era a A grande fonte. fonte de conhecimento estava ali, né? Foi a grande escola mesmo, vinha tudo dali. Então, Então, rapidinho, ah, que a mamãe comentou aqui. Na casa do meu pai há muitas moradas. Oi, mãe. Porque exatamente. eu estava falando aqui, você estava falando da mente, da criação da mente infinita e que a gente faz a nossa criação da mente finita. E aí eu anotei que existem incontáveis universos, inclusive mais elevados que o nosso, porque às vezes a gente fica se questionando, né? Será que tem outros universos? Será que tem incontáveis universos e mais elevados que o nosso, inclusive? É o que está escrito aqui, tá, gente? Não sou eu que estou dizendo. Mas eu achei incrível. E tem tudo a ver com essa frase que a nossa mãe postou aqui agora. Na casa do meu pai há muitas moradas. Frase de Jesus, né? É Exatamente. bíblico. Não, e isso nos faz lembrar, ele fala aqui no A finzinho, eu vou citar receber de sobre novo. isso, né? Que não só aqui, né, nesse planeta, nessa dimensão, como em outras dimensões, mas assim, vou chegar lá, peraí, Rapidinho, vamos só voltar aqui. enquanto você situa aí, eu vou ler só uma outra coisa que eu anotei que é relacionada a isso. Que Tá. está aqui, possibilidades e oportunidades infinitas na mente do todo. Que a gente é um com o todo, né? E que existem possibilidades e oportunidades. Quer dizer, que a gente será um com o todo, a gente vai falar disso um pouco mais para frente, que eu anotei uma outra frase que explica isso aqui melhor. Mas o que eu queria dizer agora é que existem possibilidades e oportunidades infinitas na mente do todo. Exatamente. São as infinitas possibilidades que a gente já falava na física quântica, né? Como Então, é por que isso que eu chama? tô Do falando, pra quantum, gente se né? abrir. O Hã? quantum, o campo das infinitas Quantum! possibilidades do Dr. Joe Exatamente, as Dispenza lá. infinitas possibilidades. Mas por isso que eu tô falando, eu tava falando que às vezes você tá se sentindo ali meio, né, sem inspiração na sua vida, num marasmo, se sentindo impotente, se sentindo triste, desanimado, e se esquece dessa grandeza, da qual cada vida aqui faz parte, né, dessa criação mental desse todo. A gente faz parte, a gente traz isso dentro de nós, né? Essa grandeza, tá tudo ali dentro de nós. Somos chispas, nós temos chispas divinas, né? Centelhas divinas, a mônada tá dentro de nós. E olha que a Karina tava falando, ai, não sabia que todos esses estudiosos, né? Esses cientistas, como é que ela falou? Estudavam cabala, não sabia que esses caras todos tinham estudado a cabala. E eu fui pegar aqui, ó, no meu livrinho 72 Nomes de Deus, maravilhoso, tá? Do Yehuda Berg.
uma parte que ele fala, ó. Eu lembrei exatamente dessa parte aqui, porque eu amo, né, gente? Esse livro aqui, assim, eu já li muito. Então, eu lembrei rapidinho dessa página, fui ali pegar, ó. A Cabala influenciou profundamente os maiores pensadores da história, incluindo Abraão, Moisés, Jesus, Maomé, Pitágoras, Platão, Newton, Leibniz, Shakespeare e Jung, tá? Apenas. Nossa, É, só para um vocês verem, desses nomes, grandes. um desses É, nomes já era o suficiente para a gente querer estudar. exatamente, exatamente. Então, e é o que a gente está falando, né, gente? Como a gente disse na live passada, Caibalion e Cabala tem a mesma origem, né? O nome se remete a essa mesma origem aqui. Então, tudo vem disso aqui que a gente está estudando, tá? Então, é muito Não, deixa eu só maravilhoso. ler aqui uma frase da Jaquinha, nossa querida Jaque Filomeno. Gosto muito da frase do filósofo Tales de Mileto: o mais difícil nesse mundo é o homem conhecer a si mesmo. Exatamente. Exatamente. Que É um tá grande também, a gente vai mistério. Até falar. hoje não se entende exatamente o que é a mente humana, né? Não existe a resposta até hoje. Assim, a mente humana, não. A gente tem muitos estudos sobre o cérebro, mas a mente humana é um grande mistério. Eu vejo vários podcasts sobre isso e todos os psicólogos, psiquiatras, neurocientistas falam essa pergunta ainda não tem uma resposta de tão misterioso que é, tão incrível, tão grandioso, tão muito maior, muito além da nossa compreensão ainda, né? É o que nós somos. É o nosso Por isso que aparato lá aqui. Hum? no templo de Delfos, né, no oráculo lá de Delfos, estava escrito: homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerás aos deuses, né, a todos os deuses. Então, assim, é muito isso, é o princípio da correspondência que a gente vai, os deuses e o universo, né, conhecerás os deuses e o universo. Eu esqueci exatamente a frase, mas é bem isso. Então, a gente vem também com esse propósito de sempre buscar se conectar com essa chispa divina dentro de nós. Por isso que eu estava falando aqui, se você está no marasmo, se você está desanimado, lembre que cada um de nós aqui tem uma chispa divina, né? Vamos fazer brilhar, vamos acender essa chispa divina, vamos ativar essa sabedoria, essa força dentro de nós, lembrando dessa origem divina mesmo, lembrando que nós somos parte ali de de uma criação mental dessa mente infinita, né, do todo. Então, assim, é muito mágico, né? Ele fala aqui, ó, olha a frase que bonita. A mente infinita do todo é a matriz do universo. Então, ele fala que em sua mente infinita, o todo cria incontáveis universos, né, através dos tempos. E para o todo, a criação, a evolução, o declínio e a morte de 1 milhão de universos não parece demorar mais que um simples piscar de olhos, porque é outra escala, né, gente, de grandeza, assim, é outra referência de tempo, de espaço, enfim. Mas fazemos parte de toda essa magia, assim, essa gigantesca, infinita, sabe, esse encantamento, né, que é quando a gente para pensar sobre essa natureza dessa mente infinita do todo. Isso lembra também um assunto que está bem em voga, que até teve aquele filme que ganhou o Oscar, sobre o multiverso, né? As multidimensões, que é bem complexo também. Ainda não tenho uma opinião totalmente formada sobre isso, mas um dia chegaremos lá. Né? Porque muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Na Cabala mesmo a gente... E na física quântica, né? Eu não vou me aprofundar porque eu não tenho ainda propriedade para falar sobre isso, mas eu sempre leio, acho muito interessante, sempre busco estudar essa questão, e muitas correntes falam isso, né? Que tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, que são várias dimensões ao mesmo tempo, no mesmo lugar. Isso é muito doido também. E assim, a gente viu isso um pouquinho, né, no Dr. Joe Dispenza, quando a gente citou a teoria das supercordas, né, que falavam, que reforçaram, que confirmaram, que a Cabala já falava também há milênios atrás, né, das 10 dimensões. Então, assim, na verdade, a ciência vai reforçando o que tradições espiritualistas ali, que vêm de toda essa sabedoria, já mostravam há muito tempo, né? Então fala exatamente, não sei se vocês lembram, tem até uma live que foi Dimensão Espaço-Tempo, né, Liu? O nome da live que a gente fez. Enfim, na série Como se Tornar Sobrenatural, do nosso querido neurocientista maravilhoso, Dr. Joe Dispenza, que eu amo de paixão, e que, né, ele trazia muitos conceitos, trouxe muitos conceitos da física quântica unidos ali com a neurociência. Então, um deles é esse, né? Essa dimensão de espaço-tempo, ela
Depende do referencial, né? Tá tudo acontecendo ao mesmo tempo aqui agora. São universos paralelos mesmo, como a gente veio falando. E aí tem tudo a ver, né, com esse conceito aí de multiversos. Enfim, então olha só, vamos lembrar aqui uma coisinha que ele fala, mais indo já pro finzinho do capítulo, porque, gente, o tempo voa, né? Já são 8h36, a gente quer fazer uma live mais curtinha, tá? Até para trocar ali um pouquinho mais com vocês no fim. Então guardem aí os comentários para daqui a pouco, a gente já vai ver se tem alguma dúvida. E eu queria só citar aqui que o tempo inteiro ele fala que a doutrina hermética, no fim aqui, ele fala, né, que ela não implica uma dualidade, tá? Que o todo é um. Mas, como a gente vai ver aqui, lá no finzinho, né, a sétima lei, a lei do gênero, quando ele se manifesta aqui nesse plano material, ele acaba, ele é a lei das leis, né, a lei de onde vem todas as leis, mas ele acaba se alinhando às leis aqui materiais desse plano, tá? Então ele acaba trazendo esse conceito do princípio de gênero nos seus aspectos masculino e feminino sobre o plano mental, sendo manifestado aqui nesse universo. Então, você pode ver que ele fala, né, que a gente, intuitivamente, a gente pensa em Deus como uma paternidade, um Deus pai e uma natureza mãe. A gente não fala, é a mãe natureza e tal, né? Mas, enfim, de qualquer forma, ele fala que isso é uma ideia do verdadeiro processo de criação do universo, tá? Mas que, da mesma forma, a gente pode ver, né, que a gente tem um eu nosso que observa quando a gente está criando imagens mentais que se distingua de um eu que aquele eu que está criando e aquele eu que observa a gente criando, que a gente pode observar esse princípio de correspondência até mesmo na nossa própria criação mental. Então, é isso que é legal a gente criar, né? Esse observador dentro de nós. Então, por exemplo, eu queria trazer esse questionamento aqui para a gente refletir, né? O quanto que a gente vem influenciando na nossa realidade através dos nossos pensamentos, porque nós também temos esse poder ali de criar através dos nossos pensamentos. Né? Pelo princípio da correspondência que a gente vai desenvolver no próximo, o macrocosmo reflete o microcosmo e vice-versa. Nós temos essa centelha divina dentro de nós. Então, às vezes, a gente pode perceber o quanto que o nosso pensamento interfere num sentimento que a gente vai ter, num comportamento que a gente vai ter, que já vai mudar toda a situação. E se a gente pensar mais positivo? E se a gente se lembrar de toda essa grandeza da qual a gente se origina, né? Da qual a gente faz parte, toda essa magia do universo, dos universos, né? Será que a gente não vai vir mais imbuído aí de um pensamento mais amplo, mais positivo, se sentindo conectado, se sentindo fazendo parte desse todo? Então, assim, se projetando lá na frente, como a gente disse aqui, né, nas múltiplas dimensões, né, de espaço-tempo. Então, como você quer se ver? Então, já se sentir, o que você precisa fazer nessa direção? Já se visualizar, já se sentir dentro dessa direção. E lembra disso, que a gente estudou lá no Dr. Joe Dispenza, né, nesse processo ali de cocriação. Não importa o como isso vai chegar para você e nem o quando, você só precisa manter essa imagem viva dentro de si, te inspirando, te guiando, fazendo você se sentir nessa alta vibração. Lembra que o Dr. Joe Dispenza nos ensinou? A gente precisa ativar o nosso poder de visualização, de como a gente quer se ver e já se sentir. Então ele fala clareza, né, de visualização e emoções elevadas. Clareza de pensamentos, de ideais e emoções elevadas. Você tem que se manter resiliente, esperançoso, forte, positivo, autoconfiante, confiando em si mesmo e no flow inteligente da vida, né? Então, eu tô lembrando aqui disso porque não tem como falar de lei do mentalismo e não trazer isso para nossa própria conscientização da natureza dos nossos pensamentos. A gente observar a vibração, a frequência, né? A física quântica, a neurociência hoje em dia já mostra o quanto que o nosso cérebro realmente ele se influencia ali de acordo com os nossos pensamentos, né? Se a gente está em ondas mentais mais relaxadas, mais profundas, a gente consegue visualizar melhor a gente num futuro que a gente quer para a gente mesmo. Então, quanto que a gente pode administrar isso, fazer esse automonitoramento através das nossas respirações, através de uma prece, através do caleidoscópio. Lembra do exercício do caleidoscópio que o Dr. Joe Dispenza deixou pra gente? Né? Como uma inspiração ali. Então, a gente sabe que cada pensamento tem uma frequência, tem uma vibração.
Outra coisa que teorias espiritualistas já falam há milênios, né? O quanto que através dos seus pensamentos, das suas emoções, você pode criar doenças no seu próprio corpo, ou não, ou se curar, né? Hoje é muito comprovado aí o poder dos seus pensamentos para se curar, o poder da prece para a pessoa se curar. Isso está sendo super falado e comprovado por diversos estudos. Então, gente, tudo isso é algo que nos traz, né, para essa autorresponsabilidade também, para a importância da vibração dos nossos pensamentos. Pode comentar, Exato, Lil. porque é muito simples, né? Assim, se você pensar que o universo é mental, o que que a gente tem que ficar atento? Os pensamentos. O que que tem lá na mente? Os pensamentos. Então, se a gente está criando a nossa realidade aqui no plano finito, né? Com base no quê? Com base no que a gente pensa. Aí tem aquela história do lobo, que a gente tem um lobo mau e um lobo bom dentro da gente. Qual lobo você vai alimentar? Quais pensamentos você vai nutrir? Você vai se nutrir com quais pensamentos? Então, isso que a Kel estava falando, de manter uma mente positiva, isso tem uma importância muito maior. Isso não é só gostoso, isso não é só alto astral, isso não é só, sei lá, bonito de dizer. Isso é fundamental, porque os pensamentos mais recorrentes, o que a gente realmente acredita, não é nem só. É uma coisa muito complexa, né, gente? Senão seria muito simples. Não é nem só ficar martelando ali o mesmo pensamento. Às vezes você tem só uma crença muito forte. E você nem pensa muito naquilo, mas você tem uma crença muito forte de determinada coisa. E aí ela é uma realidade na sua vida. E da mesma forma, se você pensa recorrentemente uma coisa, vira e mexe, você fala tal frase, ou você se imagina em tal lugar, ou fazendo tal coisa, ou realizando tal coisa, aquela coisa, uma hora vem. Então, assim, tem todo. É uma coisa muito complexa, não é muito simples, mas a base do que cria a nossa realidade, não existe dúvida, é o pensamento. Ou seja, exercício de meditação e, quem não gosta de meditar, trazer para a consciência o dia inteiro, como eu estava falando antes. O que eu estou pensando? Esse observador que a Kel citou ali. Tem aquele que está criando e tem aquele que está observando você criar, que é você mesmo. É o eu e o mim, né? Que ele fala aqui no livro. Então, quando você está pensando, começa a se pegar no flagra, entendeu? Quando você está Uhum. conversando com alguém, começa a observar as coisas que você está dizendo assim no automático, porque suas crenças estão ali. A Uhum. Flávia Geller, acho que é assim que fala o nome dela, ela falou: temos o divino dentro de nós, uma ligação direta, só precisamos encontrar esse fio. Exatamente. A gente pode criar oportunidades infinitas, como a gente acabou de dizer, porque na mente do todo as oportunidades são infinitas. Só que a gente tem que achar essa conexão do plano superior para o plano inferior e que está dentro da gente. Exercitar essa conexão, fazer suas orações, cada um vai achar um caminho, fazer suas meditações, suas orações, trazer para a consciência, fazer um pouco de tudo isso. Você vai criando ali uma sinapse, né, Kel? Um novo Mental, caminho um neural. caminho É, um neural. novo caminho neural mesmo. É, Exato. sinapse, né? Sinapse é Exato. o caminho neural, né? Que a Kel fala bem Isso. disso, ela é É. psicóloga, né? Vocês todos sabem disso. Mas, assim, tudo que a gente repete, você fortalece esse caminho neural. Os neurônios, eles fazem uma viagem, né? Se eu penso assim, putz, eu adoro comer banana, nunca vai faltar banana na minha vida. Todo dia eu gosto de ter banana, eu adoro que tem muita banana na minha vida. Caramba, vou na feira comprar banana. Eu vou criando esse caminho mental aqui. E aí, quanto Uhum. mais eu penso nisso, mais esse caminho fica fortalecido. Se eu quero me livrar desse pensamento, eu evito pensar nisso, eu paro de falar disso, esse caminho vai enfraquecendo. Estou dando um exemplo bobinho para a gente entender. Esse caminho vai se enfraquecendo até que, se você fica muito tempo sem fazer esse mesmo pensamento, ele se desintegra. É a tal da plasticidade mental que a Kel também sempre comenta, sempre traz aqui para gente. Esses estudos importantíssimos que fazem a gente entender melhor a nossa própria natureza. Então, gente, o que eu quero dizer com isso tudo é assim: observe o que você está pensando, observe o que você acredita. Se pega no flagra, se vê de fora, faz a câmera do Matrix para si mesmo, porque é ali que você está plantando as suas sementes. Como tem um tempo
né? Não é igual no mundo espiritual que você pensou e já a coisa já aconteceu. Aqui é o mundo material, é mais denso. Então tem um tempo até a coisa vir, você pensa, 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 e tem um tempo até ela se materializar. Então, às vezes, você não faz essa associação. Mas, na verdade, dizem que se você não está feliz com como a sua vida está agora, observe seus pensamentos, observe como você está dentro, porque sua vida é um reflexo do que está dentro. Eu não cheguei agora do spa, que eu fiz um detox lá em Ayurveda, e que foi super legal, assim, de purificação e tal. Eu cheguei em casa, e eu adoro meu AP, sou super organizada, que é super fofinho. Eu cheguei em casa e falei, quero mudar tudo, porque coisas mudaram dentro de mim em uma semana de detox lá no Sim. spa, fazendo essa parada aí ayurvédica, que é super forte, super importante, estudos milenares, né, de mais de 4.000 anos, enfim, imbuída lá, totalmente imersa nas palestras do Ayurveda, na comida da Ayurveda, na oleação, na Também, sauna. Hã? Hã? também baseadas no hermetismo, porque tudo também, os conhecimentos foram para a Índia. Incrível, eu li Tudo isso que no vem lá começo do da livro. medicina, a medicina indiana, a medicina tradicional chinesa, tudo vem do Gente, hermetismo. Só incrível, lembrando. até isso. E aí eu cheguei em casa e falei, caramba, eu preciso mudar algumas coisas, preciso mudar várias coisas. Aí eu tô fazendo uma reforma. Mudou tanta coisa dentro de mim, minhas gavetas internas foram tão modificadas em uma semana de detox que agora eu tô mudando um monte de coisa. Eu fiz uma faxina aqui em casa, eu tirei tanta coisa. Eu sou zero acumuladora, eu não gosto de ficar guardando coisa, eu sempre distribuo, eu sempre rearranjo, eu sempre boto as coisas para energizarem, né, Kel, para terem uma energia fluxa, assim, eu não deixo as coisas paradas, porque eu tenho já essa consciência. E mesmo assim, eu cheguei e falei, caraca, preciso mudar um monte de coisa. Para você ver Ao como que o princípio, nosso mundo físico está refletindo o nosso mundo esse é interno, o nosso princípio mundo de mental. correspondência que a gente vai falar semana que vem, já deixando aí esse spoiler, gente, que é exatamente isso. A nossa casa também reflete o nosso universo mental, né? Então, assim, o nosso corpo, a nossa casa, tudo está interligado. A gente vai falar sobre isso. Mas só voltando aqui um pouquinho para a gente fechar, a Flávia Geller falou ali, é um treino diário, né? Precisa ter muita paciência consigo mesmo nesse processo. E é exatamente isso, gente, é um processo. Por isso que eu sempre lembro, né, a todos nós aqui, eu, a mim mesma, aos meus pacientinhos, criar um pequeno ritual, né? Se você não quer fazer todo dia aquele caleidoscópio, ou todo dia ouvir aquelas afirmações positivas, ou todo dia tal coisa que você faz, né, uma meditação, às vezes você não está afim de meditar, mas vai ouvir um mantra, ou vai no lugar que você gosta, num templo, ou assiste uma palestra construtiva, faz algum estudo, mas tem que ter alguma prática de uma higiene mental, porque é o que eu falei até nos stories aqui quando eu estava chamando vocês, né? Que assim, imagina se a gente não arrumar a nossa casa, se a gente não fizer os gestos de autocuidado com o nosso corpo, não fizer higiene, não fizer uma alimentação e tal, né? Como é que vai ficar tudo isso? E a nossa mente, a gente deixa, né? Vai deixando ali, vai acumulando. E não é para deixar. Então, por Verdade. isso a importância da gente lembrar disso, né? De tudo isso a gente vai falar na semana que vem também, né? De como isso acaba se refletindo na nossa casa, tudo mais, na nossa saúde, mas também já trazendo aqui essa consciência para a gente refletir sobre a vibração que a gente está alimentando. Eu amei que você lembrou esse exemplo dos lobos, né? Qual lobo que você está alimentando? Esse é o que vai guiar a sua vida. Então, aqui sim, se você está guiando através de pensamentos mais positivos, fortalecedores ou suas crenças limitantes, negativas. As pessoas adoram falar, ah, não, tô velha para isso. Ah, não, já tô muito velha, não sei o quê. Impressionante como eu vejo as pessoas falando isso. E eu falo, não fala isso de jeito nenhum, porque o seu corpo ouve o que a sua mente diz. Entendeu? Então, assim, a gente precisa, mesmo que você fale, ah, falou de bobeira, falou de brincadeira, não fale, não se deprecie de maneira alguma. Entendeu? Então, pelo contrário, a gente tem que falar, a gente sempre lembra isso aqui, né? O poder das afirmações positivas. Acordou, fala, bom dia, linda, te amo, você é maravilhosa, qualquer coisa que quiser falar, Vou ter um entendeu? dia maravilhoso, que hoje seja um dia produtivo, incrível, que eu Exato. encontre pessoas incríveis hoje, que eu possa ajudar, que eu possa ser útil, que eu possa ser ajudada, que eu possa estar inspirada. Pensamentos positivos, gente, é isso. É esperar o Exato. melhor, desejar o melhor, fazer o seu melhor também.
Não só Pedir para ser um receber para si canal. mesmo, né? Como a Cabala nos ensina. Exato. Pedir Não, para ser um canal da luz, para estar nesse fluxo da luz, né? Onde a gente dá e recebe, é tudo uma coisa só, né? E assim, ouvir afirmações positivas é uma excelente maneira de você acordar, ou às vezes no transporte, enquanto você está se arrumando, deixa ali, vai ouvindo. Maravilhoso. Vamos terminando aqui, Lil, porque já são 8h51. Mas deixa eu só falar acabou que aqui. a gente foi lendo os comentários ao longo, né? Então, acho que ficou Exato, eu legal. queria só fechar aqui, ó, com uma coisinha. A gente acabou num. Ele falou que a morte não é real no fim do capítulo, Ah, falou que a morte nada mais é que o nascimento para uma nova vida, que nós subiremos mais alto, cada vez mais alto, em direção a planos de vida cada vez mais elevados, por períodos imensuráveis de tempo. Então, que a gente está nesse processo, isso também corrobora aí várias leis, né, espiritualistas antigas, a lei de progresso até no espiritismo e tal, de que nós estamos sempre evoluindo, tá? Que nós habitamos essa mente infinita do todo, como nós dissemos aqui, e nossas possibilidades e oportunidades, então, são infinitas, né, dentro desse processo aí de crescimento. Tá? Que nós estamos, demais. que um dia nós vamos chegar num ponto em que nos dará a alegria de conhecer a verdade total, de ser um com todo, né? De realmente sentir isso, mas a gente já pode, ó, vislumbrar, a gente já pode se inspirar por isso. Muito E lindo que, isso. enquanto isso, a gente deve descansar com paz e serenidade, porque nós estamos seguros e protegidos por esse poder infinito da mente pai-mãe. Que dentro da mente pai-mãe, os filhos mortais estão em sua morada. Que no universo não há ninguém que não tenha pai ou mãe. Olha que lindo, gente. Ai, tô arrepiada. Muito lindo, né? Hoje foi a live dos arrepios. Enter. A Karina Link, isso mesmo. Então, assim, a gente tem que se lembrar disso, né? Ele citou aqui também lá no capítulo que todos esses seres aí muito evoluídos, os seres iluminados que passaram pela história aí, né, do nosso planeta, todos eles já foram também, né, evoluidinhos e foram crescendo, foram se desenvolvendo. Da mesma forma, nós temos esse potencial de irmos nos desenvolvendo, que é o que a gente está buscando aqui, esse crescimento, esse aprimoramento pessoal, esse refinamento da nossa alma, essa conexão com esse nosso eu maior, né, com essa inteligência divina dentro de cada um de nós. Então vamos nos inspirar nisso, né? E vamos seguir os nossos E mesmo estudos. que você pense, "Ih, ainda falta muito, sim, falta muito, mas a gente pode dar altos jumps, viu, gente? Não precisa ser assim, Sim. num passo de tartaruga, a gente vai pegando uns turbos e uns boosts. Eu só queria dizer que essa é só a Isso nos primeira. poupa de sofrer tanto Total. também, né? Isso diminui um pouco o Exato. nosso Eu só sofrimento. queria dizer que essa é a primeira lei do livro O Caibalion. E assim, a gente está só colocando o primeiro tijolinho para a gente entender o todo. Esse livro faz a gente refletir muito sobre a nossa vida. Ele nos guia, ele nos dá assim um farol, né? Que mostra assim, caramba, então é assim que funciona. Caramba, então é assim que eu sou. E gente, no final acontece uma transformação muito grande dentro da gente, porque isso aqui um recebimento divino mesmo. Então, vamos honrar essa oportunidade de estarmos todos aqui. A gente agradece muito a vocês. É uma honra para a gente poder falar sobre isso com vocês. Vocês que estão firmes aqui com a gente nessa jornada, nessa caminhada. É tão gostoso a gente ir junto. E a gente vai dar esse jump. Porque conhecimento, informação é luz. Quando a gente não sabe, a gente não enxerga. E de repente a gente sabe, a gente fala, já sei o que fazer. Entendeu? Então você jogou luz na situação. Então a gente precisa aprender, precisa estudar. E a nossa ideia aqui com Tools for Life é justamente essa. Então, muito obrigada pela presença de todos vocês. Kelzinha, você arrasou como sempre. E já vou dar meu tchau para você poder fechar aí. Tava vendo aqui os comentários, gente, mas a gente vai depois ler que a nossa Toti querida, nossa assistente maravilhosa, sempre nos manda o print depois, tá? A Flávia Cifler estava aqui, ó, falou que adorou também, Legal. falou lá que nós somos protagonistas de tudo, né? Então, muito obrigada pelos todos os comentários, pela presença de vocês, né? Porque hoje a gente até sabia que ia ser uma live com menos gente, porque o povo tá lá comemorando romanticamente o Dia dos Namorados. Então, muito obrigada a cada um que veio aqui. Quem vai assistir depois gravado, fique tranquilo, né? Porque tá sempre salvo aqui, mas deixe seu comentário pra gente saber como isso repercutiu em vocês aí. Vocês também que estão aqui com a gente, deixe o comentário, lembra de curtir para nos ajudar a divulgar para mais pessoas, tá bom? E um beijo enorme, até quarta que
que vem às 8 da noite com o princípio da correspondência. Assim como é em cima, é embaixo. Assim como é embaixo, é em cima. Vem entender um pouquinho mais dessa grande conexão mágica do microcosmo e macrocosmo. Altos insights a Beijos. caminho, hein, gente? Beijos. Altos insights. Obrigada, Lilzinha. Beijo. Beijo, Tchau, tchau, boa pessoal. noite. Lembra de curtir aqui, hein? Deixe seu comentário. Beijos.